Salve galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Libertação de Nox na Galeto Games. A gente segue libertando a cidade de Moondrag e hoje a gente vai dar um rolê atrás de gasolina. Como a gente já tem o nosso carro, gasolina é essencial para nossa primeira grande missão ao sul de Moondrag. Então deixa seu like e já se inscreve para fazer parte da comunidade da Galeto Games e vamos para o que interessa. Igreja e centro médico, um rolê por Moondrag atrás de gasolina. Salve galera! Acordamos meia-noite, acordamos meio cedo, hein? Mas o importante é que tá passando alguma coisa, então ó, atenção, meia-noite também tem programação, hein? Não é só meio-dia não. E a gente vai sentar aqui para ver se dá tempo. Já é meia-noite e meia. Não sei se vai dar tempo de a gente aprender alguma coisa, mas a gente está aqui na frente da televisão para ver se consegue descolar aqui algum aprendizado. Era de saúde, né? Era relacionado à saúde, mas não deu tempo. A gente chegou no finalzinho, não deu para melhorar quase nada, mas pelo menos a gente está aqui de pé já, reestabelecido. Ainda não consegui melhorar a alegria do personagem, mas eu pelo menos estou alegre para buscar essa gasolina aí para o nosso carro, hein galera. Agora só falta essa gasolina, ainda tá escuro. Eu pensei que o galão de combustível tava na nossa bolsa, mas não tava. Então agora eu tô pondo ele na nossa bolsa e a gente tem dois lugares para a gente ir para a gente encontrar essa gasolina. Aqui do lado do condomínio tem uma igreja, geralmente tem veículo lá, inclusive veículo com gasolina. E a gente tem um bairro também do lado de cima e do lado de baixo do condomínio que também pode ter carro. Inclusive do lado de cima tem um medical center que a gente vai dar uma passada lá também porque tem bastante suprimento médico. Beleza? Então bora que bora. Eu sei que tá à noite ainda, meio arriscado, mas a gente tá querendo dar uma arriscadinha a mais agora porque gasolina vai ser essencial para a gente fazer a nossa grande missão ali no sul de Moondrag. A gente vai seguir eliminando os zumbis, já que nossa missão é fazer a libertação de Nox, a gente vai começar libertando aqui Moondrag. Então, como vocês podem ver, já começou a diminuir o volume de zumbis aqui pelo nosso condomínio. Tinha um ali em cima que deve ter migrado de algum outro lugar, mas a gente vai seguir aqui descendo e vai procurar outros zumbis. Eu vou subir aqui para a esquerda porque é o caminho mais próximo da igreja. E eu quero verificar aqui que geralmente nessa casa da frente ela tem também... Opa! Passou longe ali, rapaz. Aqui na casa da frente já encontrei carro também com gasolina. Né? Vamos ver. Opa, subimos um de contundente longo. Agora sim, tá melhorando. Estamos subindo aqui nossas skills de tanto de arma branca quanto de corrida. Então, quanto mais a gente se esforçar aqui, melhor vai ficando o nosso personagem. Não tem carro por aqui, vou seguir aqui sentido igreja. Vamos ver se a gente consegue eliminar mais alguns zumbis aqui mesmo no escuro. Inclusive tem luz aqui em alguns lugares da rua, então fica mais fácil a gente levar o zumbi para lá e depois matar ele com segurança, né? Sigo pegando aqui os reloginhos para nossa ideia aqui de fazer a ligação direta também, que vai ajudar bastante, né? Nossa, caramba, esse zumbi tava vivo. Agora sim. E eu vou seguindo aqui para cima sentido árvores para ver se eu consigo sair ali na... Se você olhar no mapa ali você já consegue ver a igreja, né? Essas casinhas aqui geralmente tem carro também. Deixa eu ver se eu... Deixa eu dar uma eliminada nesse zumbi aqui. E a gente já corre ali naquela casinha para ver se encontra algum carrinho. Opa, mapa de Louisville, sempre bom. Já deixou registrado aqui. Posso até jogar fora o mapa, mas daqui a pouco eu faço isso. Então aqui que está mais claro, ó, vamos eliminar esses zumbis e ver se a gente consegue encontrar mais um carrinho aqui para nossa missão. A nossa missão nem é mais encontrar carro, agora a gente já tem um carro bem legal, que é aquela vanzinha preta. O que a gente quer agora é gasolina, tá? Em último caso, se a gente não encontrar um carro com gasolina, eu vou ter que descer a pé até lá no posto, encher o galão e voltar a pé. Isso se a gente não encontrar um carro no meio do caminho, né? Mas faz parte do jogo, né, gente? Então
A gente está fazendo o possível aqui para encontrar o galão de gasolina. Se a gente não encontrar nesse episódio, paciência, no próximo episódio a gente vai ter que descer no posto de gasolina para pegar esse galão, porque a gente não pode ficar sem carro e sem gasolina, tá? E eu tô dando uma arriscada a mais aqui porque geralmente nessas casinhas tem surpresa, né? Então tem coisa boa, às vezes tem arma branca, às vezes tem arma de fogo também. Então tô aproveitando para dar uma fuçadinha aqui. Não vou entrar agora porque meu objetivo é encontrar carro, encontrar gasolina, né? E vou dar uma arriscada. Deixa eu. Opa, tem zumbi com alguma coisa ali. Que é isso? Chave de fenda. Tá com cara de chave de fenda, hein? Mas eu tô louco pra ir ali na igreja porque tem um estacionamento. Estacionamento geralmente tem carro, né? É só uma chave de fenda mesmo. Jaqueta, beleza. Então nossa missão de hoje vai ser mais exploratória. A gente está procurando aqui nossa gasolina e eu vou. Galera, esse mato dá muito medo de entrar, mas não tem outro jeito de atravessar aqui se não for por meio das árvores, tá? Então vou subir aqui no lugar mais próximo e vou dar uma arriscada correndo lá pra cima, tá? Se tiver algum zumbi, a gente passa por cima dele e encontra com ele ali na igreja, porque provavelmente ele vai querer seguir a gente até o lugar mais claro. Ai, que medo, mas vou arriscar. Já dá pra ver a igreja dali, ó. Tem uma iluminação ali, uma janela. Acho que vale a pena, hein, galera. Vamos pela esquerda aqui que tem menos árvores e a gente consegue chegar mais próximo ali, ó, atravessar. Agora eu tô no meio da floresta. Atravessei, já era. E já tem 2 zumbis aqui, ó. É arriscadinho, galera. Mas a gente quer gasolina, né? Então, quem não arrisca não tem nada na vida. Então, vamos seguir essa frase e ver se a gente consegue pegar essa gasolina aqui na igreja. Aqui na igreja também tem eu acho que é a casa do padre, né, que está aqui do lado. Vamos tentar invadir essa casinha do padre aqui, ver se ele está aqui. E tem muitas coisas aqui também, viu, gente? Olha, tem livros, tem uma televisãozinha aqui que a gente, como de costume, vamos colocar no Life and Living, deixar no volume médio aqui. E nós vamos atrás. Opa, esse padre é mecânico. Se o padre é mecânico, provavelmente ele tem um carro, né, galera? Peguei revista de eletrônica também. E eu costumava pegar os CDs também, mas ultimamente eu não tenho pego os CDs porque eu não escuto. Eu acho que se eu escutei CD uma vez nesse game foi muito assim. Então decidi assumir que eu não assisto, não ouço o CD mesmo e vamos embora. Opa, tem zumbi aqui em algum lugar, não sei aonde. Vamos estar aqui para baixo. Caramba! Será que é a secretária do padre? Só pode ser. Todo padre tem uma secretária, vocês já repararam? Eu acho que era a secretária do padre que morava ali. Se não for, paciência, era a funcionária aqui da igreja que ficou presa no quarto. E seguimos pegando aqui tesoura. Tesoura é bom para cortar jeans e jaqueta de couro, né? Objetos de couro para fazer tira de couro e tira de jeans. No tailoring, quando você está com level alto, você consegue costurar suas roupas e fazer com que elas fiquem ainda mais resistentes. Ó, vou falar uma coisa, uma opinião minha com relação a tailoring, tá? Quando o zumbi vai morder você, ele vai morder com qualquer tipo de roupa, tá? Então, a precaução. Não acredito que não tem carro, não tem ninguém na igreja, galera. Simplesmente não tem nenhum carro na igreja. Onde que essa galera foi, cara? Na hora do apocalipse, a galera, em vez de ir pra igreja, foi pro bar. Tenho certeza que lá no bar deve ter uns 3 carros. Né? A gente vai descobrir isso daqui a pouco, a hora que a gente conseguir encontrar gasolina, né? Então, não demos sorte aqui na igreja, galera.
Infelizmente a galera foi pro bar em vez de ir para a igreja, mas a gente segue aqui tentando abrir para ver se a gente consegue saquear alguma coisa aqui dentro da igreja. Pelo que eu me lembro, aqui na igreja não tem muita coisa, né? Tem aqui alguns móveis e tal que dá para pegar depois, mas de suprimento de coisas que vão ajudar na nossa missão não tem muita coisa. Mas vamos continuar investigando aqui. Tem um quartinho aqui. O que tem pra cá? Tem umas cadeiras. Opa. Vamos entrar aí pra ver o que tem. Eita, tá estranho isso aqui, hein? Também tá vazio. Realmente a igreja tá bem vazia, galera. Ninguém decidiu ir pra igreja na hora do apocalipse, né? Por outro lado, a gente tem alguns zumbis aqui, ó. Vamos eliminar eles. Tomar cuidado para não quebrar a nossa pá, porque ela é bem frágil, né? Então tem que tomar cuidado. Uma coisa interessante também, gente, é que na hora de configurar o servidor, eu coloquei para atingir mais de um zumbi dentro do mesmo range da arma, tá? Então isso ajuda bastante. Não é uma configuração inicial e isso torna o jogo muito mais difícil e menos realista, né? Porque se você tem dois zumbis perto e você roda a pá entre os dois zumbis, você vai acertar os dois, óbvio, né? Então tem que fazer essa configuração para ficar mais fácil a jogabilidade, tornar um pouco mais próximo da realidade do gameplay também, né? Então tem essa configuração de atingir mais de um zumbi de uma vez quando você bate não só com contundente longo, mas qualquer tipo de arma. Inclusive é uma coisa comum que acontece com arma de fogo, né? Quando você dá um tiro de 12 vai atingir vários zumbis. Então com a arma branca, né? A mesma coisa. Opa, analgésico sempre bom. E eu tô muito afim de colar lá na clínica médica também, porque até agora a gente deu muita sorte, né? Opa, subimos mais um de furtividade aqui também. A gente deu muita sorte, não teve nenhum arranhão, nenhum corte, nem nada do tipo. Mas a gente tem que se preparar também, né? Então tem que pegar bandana, tem que pegar band-aid, tem que pegar álcool, pegar todas essas coisas. E para isso a gente vai pegar lá no centro médico, tá bom? Vixe, galera, eu tô sem arma. Ah, tem esse cano ainda. Beleza, aqui também tá quase quebrando, né? Ainda bem que esse cano é bem resistente. Foi só falar. Ainda bem que esse cano é bem resistente e ele aguenta o tranco, né? Se quebrar esse cano, eu vou ter que bater na mão, né? O que não é possível. Tem um ponto também que é interessante dizer como o sentimento ali afeta no valor do dano que você dá, né? No tamanho do dano. Então eu tô ali bem chateado, vou ter que ler uma revista daqui a pouco, alguma coisa. Mas isso atrapalha muito, né? Porque tem dois pontos. Eu posso até ler revista, posso fazer o que for, só que eu não tô achando cigarro nesse game, né? O problema de não achar cigarro é que ele vai ficar ali ficando chateado cada vez mais, né? Então nós estamos sofrendo com duas coisas nesse momento. A gente precisa achar cigarro para zerar aquele status ali. E a gente precisa... Meu, quebrou o cano. Com que eu vou bater agora? Pelo menos um de descrição subiu, né? Respondeu com descrição. Mas eu vou pegar esse martelinho aqui e eu vou dar o fora daqui, porque realmente tá parecendo muito zumbi, não tá dando conta aqui essas armas que eu tenho. Eu não consigo usar arma de fogo aqui, porque se eu der um tiro aqui, vem todos os zumbis do mapa pra cá, né? Então vou dar uma segurada aqui com o martelo, porque o martelo é uma arma resistente também, apesar de ser bem fraca. Mas eu vou... Opa, eletrônica eu quero. Mas eu vou ter que vazar daqui, não tem muito o que fazer. Esse lugar é perfeito pra gente pegar algumas coisas daqui a pouco, né? Então geralmente nesses galpões aqui eles têm geradores, tem móveis, tem várias coisas que a gente vai precisar. Mas por enquanto não tem muito o que fazer. Vou ter que pegar meu martelinho, colocar o rabo entre as pernas e voltar lá pra base, né? Porque ainda está bem escuro, são 6 da manhã, né? A tendência é que agora comece a clarear.
Mas a questão é que não tem nenhum carro aqui na igreja, né? Nossa ideia era vir aqui, pegar um galão de gasolina e sair vazado, mas o risco que a gente teve não compensou. Então o jeito é a gente voltar para a base. Opa, tá passando alguma coisa. Deixa eu entrar pela janela aqui. Eita, bora. 6 começou a 6. Ah, legal. Aumentou culinária. Diminuiu o TED. Deixa eu sentar aqui. Show de bola. Pegamos um pouquinho ali, aumentamos um pouquinho de culinária. Já valeu a pena, né? Felizmente eu não fiquei ligado ali que horas eram, mas tá tranquilo. E também porque a gente não tá focado 100% aqui em subir skill, né? Nesse momento com televisão a gente está focado mais em encontrar esse essa gasolina, mas seguimos aqui. Nossa, dá para desmontar a luminária, que legal. Depois na hora da eletrônica eu vou passar desmontando tudo que eu puder aqui nesses lugares para a gente aumentar a eletrônica. Lembrando que para conseguir deixa eu ativar o modo investigação diária aqui para ver se eu acho algum galho ou coisa do tipo. Não achei. Beleza, mas é importante, galera, que para fazer ligação direta, mais uma vez, a gente vai precisar de um de eletrônica. E esse um de eletrônica a gente vai conseguir facinho a hora que a gente lê o livro de eletrônica e a gente desmontar esses eletrônicos que a gente está pegando, tá? Então, opa, tem um zumbizinho ali, hein? Vamos eliminar esse zumbi para ele não dar prejuízo pra gente depois. Melhor eliminar agora do que dar prejuízo mais tarde. Show de bola, nosso martelinho também tá bem resistente, tá conseguindo segurar esses zumbis. E vamos que vamos, dessa vez a gente vai passar na nossa base e na sequência a gente já vai lá pra cima, porque ou no medical ou ali em cima deve ter algum carro, se a gente tiver sorte tem gasolina nesse carro, tá? Então vamos que vamos. Uma coisa interessante também, gente, que ninguém conta, você só fica sabendo aqui na Galeto Games, é que quando você corta a roupa, não quando você rasga a roupa comum, quando você corta uma roupa com tesoura, você também sobe skill de costura, tá? Então, se você quiser subir skill de costura, né? Primeiro eu recomendo ler o livro inicial de costura e depois você começa a cortar ou jeans ou couro, todo zumbi que vier com jeans ou com couro, mesmo que esteja com furo, você corta e daí pode até jogar no chão. Se você não for aproveitar a costura, você joga no chão e você vai subir pelo menos um pouquinho de skill de costura, tá? Eu tô dando uma olhadinha aqui se eu consigo fazer uma lança. Eu geralmente não faço lança, tá, galera? Eu tenho maior preguiça de fazer lança. Só que a gente tá basicamente sem nenhuma arma, né? Então eu tô batendo com o martelo. Eu vou ter que fazer uma lança. Então eu vou dar um pulinho ali. Eu tenho uma corda guardada ali dentro. Vou pegar essa corda e eu quero fazer uma lança, mas eu vou fazer um teste com a lança, tá? Eu tenho raiva de lança porque geralmente eu faço uma lança com, com chave, tesoura, essas coisas, e a lança fica muito fraca. Eu dou duas batidas com a lança e a lança acaba, né? Então vamos ver se é o caso aqui. Olha lá, ó. Condição mínima, cara. E eu acho que quanto mais lanças você fizer, melhor ela fica. Provavelmente é isso. Você tem que subir manutenção, subir alguma coisa. Mas infelizmente a nossa lança aqui tá super fraca. Eu vou tentar equipar ela aqui nas costas e bater umas 2, 3 vezes com ela para ver se compensa essa lança aí que a gente fez. Mas tem gente que gosta muito de lança, assim. Tem gente que faz até armadilha com lança, faz outras coisas aí. Eu já joguei com gente que fechou a base com armadilha de lança, né? Então é bem interessante. Nosso objetivo aqui, galera, é basicamente
conseguir essa gasolina a todo custo. Aparentemente a gente não vai achar ela aqui tão próximo do nosso condomínio. Primeiro porque ali na igreja era um lugar perfeito para ter um carrinho, pelo menos um carrinho doméstico ali com gasolina. Não teve. E aí minha última esperança é ter ali no perto do medical ou até no medical center, porque daí a gente vai ficar feliz. Se não tiver, paciência, a gente volta para a base cheio de suprimento médico, o que é excelente, porque a gente não tomou nenhuma mordida, nenhum arranhão, nem nada do tipo, mas a gente vai ter um estoque de remédio, de bandana, de várias outras coisas que a gente vai precisar quando tiver qualquer tipo de ferimento. E se Deus quiser, a gente não vai ser mordido, galera. Vamos pensar positivo aí. Então deixa eu só guardar as coisas aqui. Eu não sei se eu vou levar todas essas latas. Fósforo, eu tô com 3 fósforos, não achei nenhum isqueiro e também não achei nenhum cigarro. Provavelmente eu vou ter que... O que está indicando, galera, é que a gente vai ter que descer lá no posto de gasolina, porque lá eu tenho certeza que tem cigarro e isqueiro. E também tem a nossa líquido dourado, que é a nossa gasolina, o nosso combustível para o nosso veículo, né? O único problema é que o posto de gasolina é lá embaixo, é depois do bar. Nossa, eu tô muito receoso de ir lá a pé, tá? Então não gostaria, se a gente não encontrar um carro com gasolina aqui, não vai ter jeito. A gente vai ter que fazer essa missão quase que suicida só para pegar gasolina e partir para outra cidade, tá, gente? E enquanto a gente vai subindo aqui o condomínio, eu peço para você se inscrever e ativar o sininho para participar e ser parte aqui da comunidade da Galeto Games. E se você tem alguma ideia ou sugestão para fazermos nos próximos episódios, deixa aqui no comentário, tem muita gente ajudando, hein? E enquanto isso, enquanto os zumbis vão descendo ali, eu tô aqui com a minha lança, meia vida. Acho que vai dar para matar 1 ou 2 zumbis só. Mas a gente já está chegando aqui no Medical Center também, hein, galera. O legal da lança é que ela pode dar um golpe fatal, né? Mas fatal foi a lança que ela durou só 2 golpes. Então vamos ter que resgatar o nosso martelo aqui. Eu sei que a gente está penando aqui com as nossas armas brancas, mas se não tiver jeito, eu garanto que a gente vai usar nossas armas de fogo para buscar gasolina lá no posto, hein, galera. Então tô aqui penando com a arma branca, vou usar o martelinho da salvação, mas estamos indo atrás do nosso líquido sagrado, então vamos subir aqui, o martelo vai ajudar bastante, mas estamos com coldre, temos armas de fogo, e se a gente não conseguir encontrar nenhuma arma branca, tipo pé de cabra ou coisa que... Opa, tem um zumbizinho com uma bolsa ali, hein, galera. Eu gosto dessas bolsas para não para usar, mas para armazenar coisas na base. Assim, ela é bem quadradinha, bem legal. Eu vou levar ela com a gente, viu? Deixa eu ver se tem alguma coisa dentro dela primeiro. Uma canetinha vermelha e vou levar essa bolsa. Vou deixar ela aqui por enquanto, na volta eu pego ela para não pesar muito, né? Então tem mais um zumbizinho ali. Vamos eliminar ele. Vamos. A gente está aqui para liberar, né? Então vamos liberar essa cidade. Então vamos eliminar esse zumbizinho. Não me olhe assim, né? Você foi infectado, tem que aguentar as consequências. E a gente já sobe ali no medical para ver se tem algum carro no estacionamento. Opa, e bora. E eu tô desesperado atrás de cigarro. Essa hora do game começa a dar muito desespero quando você não consegue encontrar o que você precisa. E olha a minha situação, eu tô cansado, tô com um martelo e tem 3 zumbis vindo na minha direção. Eu vou fazer aquilo que eu falei para vocês fazerem, ó. Tem 3 zumbis, eu não vou virar de costas para eles, vou ficar só batendo. Ó, pera aí. Vamos lá. Toma uma distância, agora vem, ó. Tem 3 zumbis, eu vou ficar só batendo. Vai lá. Bate, bate, empurra, empurra, bate. Ele vai tentar morder, ó, ele não consegue morder, porque ou você empurra ou você bate nele, ó. Daí você tranquilo, ó.
vai matando, vai puxando. Claro que quando você tem uma distância segura para você correr, não é escrito em pedra, né? Quando você tem uma distância segura para você correr, você pode correr tranquilo. Mas se tem 3 zumbis bem pertinho de você, não tem como. Então você fica de frente e fica batendo e empurrando, batendo, empurrando, batendo, empurrando, que é mais seguro do que sair correndo e tentar virar as costas para o zumbi bem na hora que ele tá próximo de você. E não tem jeito. Se numa daquelas mordidas ali eu virar as costas, já era. Então, a melhor coisa é a gente usar essa estratégia ali. Eu já sentei um pouquinho para descansar e vou seguindo aqui com o meu martelinho, né? Então, vamos seguindo devagarinho. Chegando ali perto, eu já dou um zoom maior para ver se tem carro no Medical Center. E opa, tem um carrinho vermelho ali, não tá no Medical Center, que eu acho um absurdo. Nem na igreja, nem no centro médico tem carro, mas tem um carrinho aqui na direita e vamos torcer para que ele tenha gasolina. A gente só vai ter que enfrentar uma mini horda ali de zumbi, né? Vou tentar passar despercebido aqui na direita. Primeiro eu vou ver se tem zumbi na casa, né? Porque eu não quero. Vamos lá, vamos ver se tem gasolina. Vamos torcer os dedos aí, galera. Não tem gasolina, infelizmente. E tem um zumbizinho ali ainda. Se a gente der sorte, aquele zumbi tá com a chave do carro, hein? Vamos ver se vai dar certo aqui. Vamos abrir essa janela pro zumbi. Eu não consigo bater pela porta. O que eu faço? Vou tentar entrar por outra janela e ver se eu consigo pegar o zumbi. Opa! Cowboy na área. Vamos lá. Cara, esse martelinho tá opaco. Ah não, galera. Aí começou, né? Esse martelinho. Nossa, eu peguei contundentes curtos. Eu nem sabia que esse martelo era contundentes curtos, mas tá bom. Se for melhorar aqui meu dano da skill, tá excelente. Então vamos lá. A gente tá batendo de contundentes curtos. Tá valendo a pena porque esse martelinho tá surpreendente. A gente vai tentar entrar aqui na casinha para pegar o zumbi por trás e ver se ele tem a chave daquele carro ali, hein, galera. Eu nem vi se o carro estava aberto, inclusive, mas eu não quero arriscar antes de limpar esses zumbis aqui em volta. Opa, tem chave. Espero que essa chave seja... a minha esperança é entrar nesses armarinhos e achar um pé de cabra, mas eu não tô conseguindo achar, gente. Então, vamos fazer o nosso arroz com feijão aqui, ó. Ligar, sintonizar. Já são 11h20. Se a gente dá uma enroladinha aqui, a gente ainda consegue assistir a lição do meio-dia, tá? Livro de agricultura, eu acho que inclusive já tenho esse livro, né? Então não vou pegar não. Mas vamos ver o que tem de mais por aqui. Aqui é o quarto que a gente estava. Aqui a porta. Nossa, tem uma porta escondida aqui. Onde fica a porta? A porta é dentro do banheiro. Pra você entrar no quarto, você tem que passar por dentro do banheiro, mas tá tudo bem. E eu tô pegando esses kits de costura, galera, porque costura é essencial quando você tem uma mochila boa, tá? Porque daí você consegue abrir novos slots dessa mochila. Então eu vou seguindo aqui. Vou comer um tomate. Adoro tomate. Eita, escapou o tomate. Deixa eu ver se consigo pegar. Vou comer um tomate aqui, bem tranquilamente. E vamos ver se a gente consegue abrir aqui esse veículo, né? Entrou. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro dos bancos. E mais uma chavinha, inclusive um mapa anotado. Galera, mapa anotado é muito bom, porque no mapa anotado a gente consegue encontrar alguns tesouros. E encontramos nosso primeiro isqueiro também. Dentro de carro é o melhor lugar. Encontramos mais 2 zumbis também. Eita, nós. Vamos lá, martelinho. Segura as pontas aí que daqui a pouco a gente acha uma arminha melhor pra você. Galera, Nathan Henderson não está tendo um bom momento. Até que enfim ele achou o primeiro isqueiro dele, né? Mas não está tendo um bom momento, posso dizer. Os zumbis estão
ganhando no Nathan nesse sentido. E olha só quem tá ali, a doutora. A doutora ou a enfermeira? Tá aqui, já tá com uma cara diferenciada, hein, doutora? Então eu tô usando aquela estratégia novamente, ó, mesmo batendo fofo, mesmo batendo devagar, eu permaneço de frente pro zumbi e continuo batendo e empurrando. Né? Então vale muito a pena usar essa estratégia. Deixa eu ver o que tem aqui no portal. Malas, uma garrafinha, sempre bom, né? Tem uma garrafinha a mais, enche de água, tá tudo certo. Então eu vou deixar aqui as coisas, depois eu volto, né? Deixa eu só limpar esse para não ter surpresa mais de nenhum zumbi aqui. E a gente daqui a pouco volta ali para ver se a gente consegue tirar mais alguma coisa do carro. Mas o que eu quero ver é se tem alguma coisa aqui dentro. Aqui no centro medical, centro médico, né? Medical Center, tem bastante coisa boa, né? Se eu der sorte, eu vou ainda posso encontrar cigarro aqui nessas mesas, né? Gaveta de mesa geralmente tem cigarro. Eu acho que eu não vou encontrar cigarro aqui porque aqui é um centro médico, né? A menos que a enfermeira e o médico fumem cigarro, e é muito difícil. Mas a gente pode procurar aqui suprimentos médicos essenciais para a sobrevivência do nosso personagem, né? Então eu já peguei aqui um band-aid, lenço esterilizado, perfeito, melhor do que desinfetante. Band-aid antidepressivo. Antidepressivo é bom, hein? Antidepressivo, daqui a pouco eu vou até tomar um pouco de antidepressivo. Livro de medicina, vou levar. Duvido que eu vou ler um livro de medicina level 5, mas eu vou levar só para completar nossa coleção em algum momento. E vamos pegar tudo aqui, galera. Tudo isso aqui é de graça. Iodine. Iodine faz parte do mod de filtro. Né? A gente instala um mod que a gente consegue construir um filtro em determinado momento do jogo. A gente vai pegar a água da natureza e a gente vai precisar de um filtro para filtrar essa água, tá? Não estou conseguindo encontrar aqui as coisas que eu queria, mas estou aproveitando para pegar suprimentos médicos essenciais para a nossa missão. Mais uma vez aqui, Life and Living, um dos canais da programação do Project Zomboid, né, nosso canal favorito. E vamos seguir aqui na casa do médico. Lá nos Estados Unidos isso é muito comum. Uma vez eu estava assistindo uma série chamada Virgin River, e para atrair o médico para a cidade, uma cidadezinha de interior assim, eles já faziam a clínica com a casa do médico. Então o médico ia se mudar e já tinha onde ficar, já tinha onde morar. Não tinha... Opa, revólver Magnum, mais um. Mais um para a gente relembrar aí do Resident Evil. Mas, como eu estava falando, é muito comum aí a casa do médico ser em cima e junto com a clínica. E provavelmente a gente vai encontrar mais cenas dessa no Project Zomboid. Então aqui, patinha de borracha, primeiros socorros. Vamos aproveitar aqui tudo isso que a gente está encontrando aqui na clínica médica. E por que não fazer uma clínica médica na nossa base, né? Pelo menos uma estante de suprimentos médicos a gente tem que ter. Já são quase 2 horas, galera. Eu tô bem pesado, eu vou ter que voltar para a base. Eu acho que a gente não vai ter tempo mais hoje para fazer muita coisa, então eu vou aproveitar aqui o máximo que eu posso, se esquivando dos zumbis. Deixa eu ver se esse zumbi tá vivo, tá meio estranho aqui. Acho que tá morto, beleza. Então deixa eu ver se eu consigo pegar aqui alguma coisa nesse carro. Opa. Mais uma garrafa vazia, vou levar. Então é isso, galera. Eu tô um pouco decepcionado porque em volta da nossa base não tinha nenhum carro com gasolina. Provavelmente a gente vai ter que ir lá no posto de gasolina pegar essa gasolina. Talvez a gente encontre alguma coisa no caminho se a gente der muita sorte. Mas eu também me senti desafiado a entrar, me preparar e descer lá no posto de gasolina, tá, galera? Então vamos chegar na nossa base, vamos limpar nossa roupa, vamos organizar nossas coisas, porque a gente vai descer mesmo sem carro, hein? A gente pode chamar essa missão de pré-missão de Sul de Muldrag.
porque a gente vai descer a pé, a gente vai limpar o bar, provavelmente tem vários zumbis ali, e a gente já vai preparar nossa chegada ali pro posto de gasolina. A gente tem que aproveitar que ainda tem energia no posto de gasolina, então a gente consegue tirar a gasolina direto no galão, né? A gente tem aqui o nosso mapa anotado. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu organizar as coisas aqui, mas eu vou deixar aquela bolsinha só para mapas anotados, daí fica bem organizado ali na nossa estante, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa educacional aqui também. Nosso triste, muito triste galão de combustível vazio, né? Então vamos aproveitar para guardar todas essas latas aqui, a maioria das latas, né? Muito importante, né? Daqui a pouco vai começar a lotar esses armários aqui de comida, né? E é justamente isso que a gente quer. A gente quer comer o máximo de comida fresca das casas, assim, antes que elas fiquem estragadas. E depois a gente vai ter um monte de lata aqui para aproveitar. Vamos guardar mais alguns nossos suprimentos médicos aqui no banheiro, que é o lugar onde a gente... Eu vou guardar o iodine aqui também, porque como eu peguei ele na clínica médica, eu posso deixar ele por aqui. Mas eu acho que o próximo passo é a gente se limpar, se preparar, né? Temos aqui um mapa anotado, eu não sei nem de onde é, daqui a pouco eu vou abrir ele para a gente dar uma olhadinha. Mas é isso aí, galera. Deixa eu pegar o mapa aqui, vou deixar aqui também. Tem umas coisinhas soltas aqui também, mas deixa eu colocar esse item aqui que eu coloco a bolsinha. Eu coloco lá em cima do armário, organizadinha, e daí dentro dela eu coloco só coisa importante, né? Eu vou colocar um mapa anotado. Eu quero ver esse mapa também, estou bem curioso. Louisville, vamos ler aqui o que está escrito no mapa anotado. Porque agora a gente tem uma missão, nossa primeira missão aqui de Louisville já está salva, né? Então a gente já tem o mapa de Louisville liberado. E a gente tem que entender aqui qual que é o objetivo desse mapa anotado, né? Então tem algumas casas aqui seguras, mas a gente tem que ter cuidado para limpar os quintais, né? E também tem um carro funcionando ali. Espero que seja um carro top, né? Para estar no mapa, um mapa anotado, tem que ser um carro top. Chegar lá é um carro caindo aos pedaços, daí é sacanagem, né? Então vou colocar aqui o nome do mapa. Isso é uma dica também que você consegue mudar. Louisville, porque para a gente saber da onde que é esse mapa e na frente o que ele representa. Poderia ter colocado casas e carro, mas eu vou colocar carro, porque como meu objetivo ali maior interesse mesmo é no carro, né? Porque eu não vou montar base ali naquelas casinhas. Mas galera, a gente está montando o nosso pequeno arsenal de armas aqui na nossa base. Então já temos aqui 5 armas, temos bastante munição também, e com certeza eu vou levar uma pistola para essa nossa pré-missão no sul de Muldrag. E a gente vai liberar caminho até o posto de gasolina, tá? Então já estamos aí com praticamente 2 carrinhos, né? Precisamos urgentemente de gasolina, né? Guardar, vamos ter um carrinho reserva. A nossa vanzinha a gente pode usar em umas missões ali onde a gente precisa carregar bastante coisa, que é o caso dessa missão ao sul de Muldrag, que a gente vai pegar fita VHS, vai pegar livro, vai pegar bebida e comida no bar. Então a gente precisa dessa vanzinha funcionando e com gasolina, mas uma pré-missão a gente vai ter que descer a pé. Provavelmente a gente vai fazer isso amanhã e tem que se preparar para isso. Para isso a gente tem que descansar, a gente tem que limpar nossa roupa, a gente tem que ficar bem disposto, porque essa missão não vai ser fácil, viu galera? Então eu vou aproveitar aqui para me limpar, para limpar as roupas. Dá pra gente usar a máquina de lavar e secar para limpar nossas roupas, né? Então bora fazer isso. Inclusive, deixa eu tirar essa camiseta daqui para não atrapalhar. Vamos lá, toalha, tirar essas coisas daqui e depois a gente coloca de novo, né? Vou passar aqui para secadora e vou colocar nossas coisas
nossos vestuários aqui na máquina de lavar. Eu acho que eu posso mover tudo e a própria máquina separa aqui pra gente que pode e que não pode. Legal, então tá tudo sujo, a máquina meio que já tá molhando ali as coisas, inclusive eu acho que já tava até molhado por causa da chuva, né? Só vou tirar minha bolsa, senão vai molhar todas as coisas. Vou ligar ela, já tá lavando, né? Equipar aqui a minha bolsa nas costas, faltou só a camisa. Deixa eu colocar a bolsa no lugar da camisa. Deixa eu colocar a camisa aqui. Opa, tem que desligar ela. Galera, uma coisa com relação à skill de madrugador que eu percebi, eu nunca tinha usado a skill de madrugador, mas por conta de estar usando a skill de madrugador, nosso personagem ele tá com o horário totalmente revirado, né? Então são 5 horas da tarde quase, ele já tá cansado e provavelmente ele vai acordar quase meia-noite, igual nesse episódio, quando a gente acordou, era praticamente meia-noite. Espero acordar um pouco antes da meia-noite para eu poder assistir de novo, né, a programação da meia-noite, que agora eu sei que é meio-dia e meia-noite também, hein? Mas olha só a maquiagem, cara, que legal. O que tem de maquiagem aqui? Camuflado. Se a gente virar esse veterano de elite, tem o Joker também, né? E agora a gente vai ser o The Punisher, né? The Punisher dos zumbis. E tem a Amazona, que é do mod Undead Survival também. E a gente vai com uma maquiagem de The Punisher aplicado. Agora a gente virou o Rei Caveira aqui do Zomboid. E vamos dormir, né, galera? Porque tá quase na hora. As nossas roupas aqui já estão lavando. A gente vai colocar ela na máquina de lavar. Mas o episódio de hoje se resumiu na gente desesperadamente atrás de gasolina e sem encontrar. Por outro lado, a gente encontrou um carrinho novo, né? Então agora a gente está com 2 carros, mas a gente vai ter que se preparar para descer no posto de gasolina enquanto tem energia, galera. E essa vai ser a nossa pré-missão. No próximo episódio a gente vai preparar nossas armas, inclusive a arma de fogo, e a gente vai descer para o sul de Mudrag, em direção ao bar e também em direção ao posto de gasolina. Então não perca por esperar, se inscreve e ativa o sininho, porque essa série do Nathan Henderson, Libertação de Nox, você só encontra aqui na Galeto Games. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu, galera!